Em quase todas as leituras astrológicas, em quase todos os atendimentos de astrologia, principalmente naqueles de mapa astral natal, isso é, o mapa astrológico de nascimento, a gente pode passar por aquele momento não muito fácil em que o astrólogo precisa assumir um papel como terapeuta de revelar o que está lá no mapa astral da pessoa e que a pessoa foge ou não quer saber, ou que até tem alguma intuição a respeito, mas não é um assunto fácil. E isso não é fácil porque é exatamente a sombra. Então, é o que nós vamos falar hoje sobre a sombra, principalmente como a gente pode perceber e como a gente pode observar isso no nosso mapa astral de nascimento. Mas antes da gente seguir para o tema do vídeo, bem-vindo, gente! Eu sou Tomás Araguchi, esse é o canal Anima Astra, a alma dos astros. E nesse canal conversamos sobre astrologia, sobre autoconhecimento, espiritualidade. E antes de ir para o conteúdo, eu queria agradecer a vocês porque os vídeos anteriores tiveram um acolhimento tão importante, tão especial. Quanta gente participou, comentando, curtindo, compartilhando com amigos. Vira e mexe eu recebo algumas atualizações de pessoas que estão gostando do conteúdo, trazendo ideias para novos temas para a gente discutir. Então estou muito feliz e sumi por uma semana e meia e não foi porque eu não quero postar, é porque, como vocês devem estar percebendo no mundo, o mundo está virando de cabeça para baixo. Por isso, muita gente procura os astrólogos, os terapeutas. Então, tanto eu quanto a Naira, que é naturóloga, terapeuta, a gente está com a agenda cheia. Já estava cheia, mas está absurdamente lotado, não tem como encaixar mais gente. E aí acaba que sobra pouco tempo para postar, mas podem deixar que iremos nos esforçar para aparecer aqui e trazer informações tanto de atualizações astrológicas como formas de autoconhecimento, formas da gente ver o mundo de uma forma mais integral, mais coesa, mais equilibrada, porque é isso que é necessário. A gente já estava esperando que o bicho ia pegar no início desse ano por causa da conjunção de Saturno e Netuno nos primeiros graus de Áries. Já postei sobre isso, inclusive aqui no canal, já participei de outros canais falando sobre esse tema. Quem não tinha visto, lá no início de 2025, teve um vídeo que eu participei com o Lian Erelin, do canal Educação Consciencial, e ali a gente falou, eu trazendo a perspectiva da astrologia, sobre esses aspectos astrológicos de como que o mundo ia pegar fogo, né, gente? Então não era novidade. Mas vamos lá, porque o tema de hoje tem tudo a ver com o que o mundo está passando. A sombra. Sombra não é algo ruim. E esse talvez seja o ponto para a gente começar. Sombra é o que a nossa mente, no primeiro momento, vê como algo ruim. A sombra, vamos ir para o conceito fora da psicologia analítica, fora do que o Carl Jung nos traz, embora eu vá trazer aqui alguns dos livros do Carl Jung, alguns. A sombra é aquilo que não é alcançado pela luz. Sombra é o que existe na ausência de luz. E se a gente entender que luz e sombra são símbolos, são ideias para algo maior, para algo mais completo e também complexo, a gente também não pode cair na ideia errada, simplista, de achar que sombra é algo só ruim. Afinal, se você está na sua casa
acende a luz de um cômodo, vai ter alguns objetos que vão estar no caminho das ondas de luz, e, portanto, o que está atrás desse objeto vai estar escuro. Mas não quer dizer que o que está ali atrás seja algo ruim. É claro que ali vai guardar o quê? Poeira, talvez alguns insetos, esteja, aranhas, coisas que, num primeiro olhar, não são agradáveis, mas não quer dizer que sejam coisas ruins. E é isso que a gente pode, com essa postura, né, que a gente pode olhar para o que existe dentro da gente. Então, sabendo disso, vamos falar aqui sobre alguns dos conceitos de Carl Jung sobre a sombra, né? Ele que foi um dos grandes responsáveis por trazer, por popularizar através da psicologia analítica esse conceito. No livro O Eu e o Inconsciente, esse livro que eu tenho aqui, essa aqui é uma edição da coleção Obras Completas do Jung. Ele fala o seguinte: pela sombra, entendo a parte negativa da personalidade, ou seja, a soma das propriedades ocultas e desfavoráveis, as funções insuficientemente desenvolvidas e os conteúdos do inconsciente pessoal. O que é a parte negativa? Se eu acabei de falar que não tem algo bom ou ruim nesse jogo, não é porque a sombra é a parte negativa. A sombra é a parte que o indivíduo considera como negativo, considera como não legal de ter no dia a dia. Então a gente pode voltar naquele momento da nossa vida em que você está fazendo alguma coisa específica e aí de repente a sua mãe, o seu pai ou alguma figura de autoridade chega para você e fala: nunca mais faça isso, isso é feio, isso é ruim. Então, naquele momento, esse indivíduo vai entender que aquela ação ou aquele sentimento é negativo e vai esconder lá dentro. Mas não é porque a mãe ou o pai ou alguém brigou, ou às vezes até bateu nessa pessoa, que aquele tema seja ruim, mas o sentimento envolvido, a culpa, a dor, principalmente quando há algum tipo de agressão. Então esse sentimento, essa lembrança envolvida, sim, pode ser ruim, pode ser de angústia. E aí é o que esse indivíduo, que esse eu, considera como algo ruim. Ou aquilo que, né, como diz o Jung, funções insuficientemente desenvolvidas. Então, imagina, né, você, talvez lá na pré-adolescência ou quando criança, está lá jogando basquete, você é acostumado a jogar futebol, mas está jogando basquete, e aí não tem coordenação motora com as mãos, porque não desenvolveu, mas você está lá jogando, e aí faz alguma besteira ali no meio do jogo, os amiguinhos começam a rir, né? Começam a tirar sarro, e aí você se encontra naquela situação de vulnerabilidade, né? É uma situação ruim, uma dor, uma vergonha, uma timidez. Então, todo mundo desenvolvendo pode chegar a um grau de excelência no que está fazendo, mas nessa situação você não teve tempo de desenvolver, não teve uma boa experiência com isso, por isso é uma parte do seu ser pouco desenvolvida, e aí você vê que não vale a pena ir, guarda lá dentro. Nunca mais volta esse assunto, nem quer pensar sobre isso. E aí, olha, existe também uma forma da gente ver a sombra, e eu trouxe aqui um outro trecho de outro livro do Jung, que é esse livro aqui, ó, Psicologia do Inconsciente. A sombra é aquele irmão sombrio que nos acompanha e que, embora invisível, é inseparável de nossa existência consciente. Onde impera o amor, não existe a vontade de poder. E onde o poder tem precedência, aí falta o amor. Um é a sombra do outro.
E essa citação do Jung eu acho espetacular porque nos lembra que a sombra é aquilo que está lá reprimido. Então, quando a gente vê situações em que figuras de autoridade, um chefe, um pai, uma mãe, um presidente, um imperador, um autocrata, né, resolve destilar todo o seu poder através de guerra ou de medidas que não vão beneficiar em nada o povo, a gente vê que o ódio está ali presente, que a vontade de dominar está ali presente. Então, se a gente considera que esses conteúdos como ódio, raiva, são coisas ruins e, portanto, são relacionadas à sombra, o que dizer desses líderes, chefes de governo, inclusive coisas que a gente tem visto agora, que estão demonstrando isso? Não é sombra, está revelado, está sob a luz, a gente vê. Talvez a sombra seja exatamente o oposto. Algum amor incompreendido, alguma ferida. Então, essa citação, onde impera o amor, não existe a vontade de poder. Onde o poder tem precedência, aí falta o amor. Mas o amor está em algum lugar ali. Então, um é a sombra do outro. E aí torna tudo um pouquinho mais complexo, mas necessário da gente discutir. Porque a sombra, ela motiva muito as nossas ações do dia a dia. É lá no nosso interno que faz parte do nosso âmago e, portanto, somos nós, que existe esse poder e também essa virada de chave necessária para a gente se curar. Olha nessa outra citação, já é desse tijolinho aqui. Estudos experimentais. Os complexos de tonalidade afetiva possuem uma autonomia própria. Eles podem agir como uma personalidade segunda, uma sombra que perturba as intenções da consciência. Muitas vezes, quando a pessoa reprime aquele sentimento, aquela vontade, quando você reprime, você está alimentando essa desconexão entre a consciência e essa sombra, essa luz e sombra. Você está alimentando, não é porque você está colocando lá no fundo que isso está ficando fraco, pelo contrário. Você está fortalecendo. E chega um momento que essa sombra, ela pode agir como essa segunda personalidade. E no primeiro momento em que você dá brecha para isso, ela vai se manifestar e pode tomar conta dos seus controles. Por isso que é muito importante a gente se autoconhecer. Por isso é importante saber o que existe lá dentro que a gente não está olhando, não está percebendo, não está exercitando no dia a dia, porque é um universo infinito que existe ali. E, portanto, há muitas sombras. Mas eu tenho uma notícia boa, que quando a gente encara o nosso mapa astral com profundidade, com seriedade, é possível a gente enxergar essas sombras. E como a gente vê essas sombras, né? Eu acho que muitos dos que chegaram até esse canal, ouviram a chamada, têm esse objetivo, como enxergar as próprias sombras no mapa astral. E esse é o grande ponto, porque não é uma pergunta que pode ser respondida com uma fórmula pronta. Isso é, vai lá na casa tal e qual planeta está ali, qual é o regente dessa casa e assim você vai ver. Existem algumas fórmulas prontas que a gente pode falar aqui, eu vou citar, mas é algo mais complexo do que isso. Por que eu estou falando isso? Veja bem, existe uma parte do nosso mapa chamado Casa 8. Quem passou com um astrólogo profissional ou que já estudou bastante astrologia vai saber
que a casa 8 ela é associada à sombra, né? Aos tabus, aquilo que não é aceito socialmente. Então, ali é uma casa reservada para temas como sexualidade, como morte, como tabus no geral, né? O que permanece oculto, ocultismo, bruxaria, magia, exatamente aqueles temas que sempre foram perseguidos e nunca foram bem aceitos historicamente. Casa 8 fala sobre o que a sociedade entende como sombra, como nós, como geral, entendemos como sombra. Casa 8 também fala de assuntos traumáticos, pesados, depressão, né? Então, é uma casa que traz essas temáticas e se você tem algum planeta ali, vamos estudar como que isso impacta na sua vida. Se não tem nenhum planeta, mas qual que é o regente da casa? Isso é, tem um signo ali naquela casa. Qual é o planeta que rege esse signo? Quando a gente analisa esse ponto, a gente vê como que a sombra, esses assuntos, como eu falei, sexualidade, morte, crises, depressão, né? Como isso se comporta na sua vida. Então essa é uma fórmula, é uma possível. A outra, que é usada na astrologia moderna, é o Plutão. Onde está Plutão no mapa? Com quais planetas ele faz aspectos? Ele está relevante, ele encontra um cenário ideal para ser forte. Então, Plutão, só para terem uma ideia, ele é o planeta mais distante do Sol. Então, quase não chega à luz, por isso ele representa essa sombra. Só que o Plutão, na mitologia grega, equivalia ao Hades. Plutão é na mitologia romana, né? Ao Hades, que é o deus do submundo. Plutão significa em latim poder. Daí vem a palavra plutocracia, governo dos poderosos, né? Então Plutão é poder. E a astrologia nos ensina onde está o nosso poder e, consequentemente, nossas sombras. Por isso que essas fórmulas são bem fáceis da gente chegar e apontar para o consulente no momento de atendimento, e eu procuro sempre falar nos meus atendimentos. Só que é mais complexo do que isso. Porque se lembra que lá no início eu comentei que sombra é exatamente aquele aspecto do eu que você não conhece, que você não acessa, que você não sabe, ou que você reprime, ou que você foge, e que é muito difícil da gente identificar. E aí tem uma outra citação aqui do Jung, também no livro O Eu e o Inconsciente, está aqui, que é a seguinte: tudo o que nos irrita nos outros pode levar-nos a uma compreensão de nós mesmos, pois a sombra é sempre o que um indivíduo não quer ser e, por isso, a vê projetada no outro. Então tem coisas que não é bem a casa 8 que vai mostrar no mapa, talvez a casa 7. A casa 7 é o que está do outro lado da casa 1, quando a gente analisa o mapa astral. Portanto, é a casa da projeção, a casa do que eu não vejo em mim, mas está no outro. E aí, a casa 7 é exatamente a casa dos relacionamentos, do casamento, da sociedade. E aí, quem vive um relacionamento, quem está em um casamento, por exemplo, um namoro duradouro, vai entender muito bem quando eu falo que o outro é uma grande manifestação de autoconhecimento para o eu. Ou funciona até como um grande espelho daquilo que eu não consigo ver em mim. Por isso que a sombra é muito mais do que uma fórmula pronta. A gente pode enxergar as projeções no mapa todo. E isso demanda tempo, isso demanda vontade de se autoconhecer, mas eu posso garantir a vocês que vale a pena.
Só que se eu disser que a resposta pode ser ainda mais profunda, porque essas partes do eu que não são compreendidas ou não são conhecidas podem se manifestar de um jeito tão sutil e geralmente de uma forma tão sutil, porque é muito difícil ver em nós. A gente vai ver isso talvez em poucos momentos em que nós nos deixamos levar por essa força que nos toma, nos possui. E isso é curioso que podemos ver em algumas religiões ou algumas abordagens espirituais, né? A pessoa que fala, fulano foi tomado por um demônio, por um capeta, né? Ou por um obsessor. Aquilo não é ele, não pode ser ele. Ele é tão bom, sendo que nós guardamos essa luz e essa sombra. Por isso que, será que existe o fenômeno da possessão, o fenômeno da obsessão total, ou são conteúdos internos que se manifestam por algum motivo? E aí existem vários. Depende da situação. Cada caso é um caso e a gente tem que analisar com muita parcimônia, muita paciência, porque é um universo profundo e eu não quero, com esse vídeo, provocar erros, mas trazer luz para a gente refletir, trazer algumas reflexões para a gente pensar de uma outra forma e abordar de uma forma total, né? Envolvendo tanto a luz quanto a sombra. E aí, o que é a sombra no final das contas? Porque, gente, tem mapas em que a gente vai analisar a casa 8 e a pessoa já sabe daquilo. Vai analisar Plutão, ela também já sabe. Vai analisar as projeções dentro do mapa e ela também já sabe, porque ela já embarcou seu momento de autoconhecimento. Mas vai ter alguma parte da leitura do mapa que ela não sabia de si. Isso é sombra. E às vezes pode ser exatamente uma parte maravilhosa, né? Muita gente procura o astrólogo, por exemplo, porque não encontrou aquela atuação na vida, uma área profissional que traz felicidade. E não sabe, já experimentou várias profissões, várias carreiras e nunca foi feliz. Então o assunto da profissão é sombrio. Então entende como entender a própria sombra é importante, porque você, entendendo aquilo que está sombrio, pode encontrar a sua área de tesão, de prazer, de felicidade. E aí a gente consegue ver isso no mapa astral, no mapa de nascimento, no mapa natal. Então a sombra é um assunto complexo e dá para a gente abordar muito esse tema. É claro que eu posso trazer exemplos para vocês verem como também é transformador. Quando a pessoa conhece a própria sombra e entende, não exclui, e também não estou falando que você tem que abraçar e viver essa sombra, que pode ser muito perigoso, algo que está reprimido por muito tempo, precisa ser compreendido com calma. E daí eu recomendo um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento de um profissional que possa te auxiliar. Porque quando você olha para o abismo olha para você. E às vezes mergulhar na própria sombra pode ser bem perigoso. Mas olhar com cautela, assimilar, entender, não excluir, pode te permitir usar algo que você não usava antes. E aí a reflexão que eu deixo para vocês aqui no final é a seguinte: se você não usa essas partes ocultas do seu mapa, se você não usa essas formas de ser que você também é,
Quem que está usando? Quem está usando? Se você não usa essas formas de ser que você também é, quem está usando? Talvez essa seja a questão principal. E esse é o convite que eu faço para que nós, eu incluindo, né, eu incluso, quer dizer, para que nós olhemos com mais atenção isso que também nós somos, que também faz parte desse ser, porque ali, como a própria tradução de Plutão, ali habita o poder. Pluto é poder. Se você não usa o seu poder, quem está usando? Tá bom, gente? Uma reflexão, porque a conjunção de Saturno e Netuno está trazendo a dissolução de estruturas, né? E isso a gente vê na vida individual e na vida coletiva. Talvez alguns de uma forma mais potente, mais intensa do que outros, mas isso está acontecendo de maior ou menor grau com todo mundo, em todas as sociedades. A gente pode ver isso de forma mais evidente nos noticiários, mas olha para a sua vida, olha o que está acontecendo aí. Quais estruturas estão se dissolvendo? Quando a gente se encontra em um ambiente totalmente novo, fora daquilo que a gente está acostumado, a gente pode ver nossas sombras. É uma possibilidade. Tá bom, gente? Esse é o recado que eu tinha para hoje. Eu vi que vocês postaram várias sugestões de ideias lá nos vídeos anteriores e eu vou trazer essas ideias. A gente vai explorar mais isso. Esses primeiros vídeos a gente falou muito sobre o ponto de vista da astrologia e vamos trazer outros pontos de vista nos próximos vídeos, trazendo algumas das nossas experiências, né, minhas e da Naira, com apometria, com situações de conversar com esses seres sombrios, com esses seres ocultos, e que no fundo acabam funcionando como grandes fontes de autoconhecimento, né? Eu e a Naira, a gente tem um trabalho de apometria que segue a linha do Godinho, que é a apometria psicológica, e nessa apometria a gente conversa com os obsessores, né? Com esses seres que estão ali na pessoa ou no contexto em que a pessoa vive e que trazem algum tipo de bloqueio. Então, diferente de algumas abordagens de apometria que você encapsula, encaminha, manda para tratamento, ali a gente conversa, a gente ouve o outro lado. É uma forma de abraçar, envolver e também de aprender. E exatamente por isso a gente consegue entender um lado que geralmente nunca é ouvido e traz muitas lições, né? A gente não está com a agenda aberta para esses atendimentos, então quem já marcou com a gente está marcado, a gente vai atender, vai fazer o seu atendimento de apometria, mas a gente não está abrindo mais para novos agendamentos. A gente tem outras abordagens terapêuticas, uma delas é o Pilares de Luz. E eu vou trazer mais informações sobre os Pilares de Luz nos próximos vídeos. Eu citei nos vídeos anteriores, algumas pessoas já passaram com esse atendimento com a gente, mas dá para falar de uma forma mais estruturada e eu vou trazer aqui esse conteúdo para vocês, tá? O Pilares de Luz é uma abordagem terapêutica que eu aprendi ao longo dos últimos anos
e que foi também amadurecendo, se amadurecendo até com o auxílio, a supervisão desses mentores que atuam com a gente na apometria, e tem essa ideia, essa premissa de que há muito escondido dentro de nós que abre margem para que energias externas possam se aproximar e entrar. E as energias externas, sendo positivas ou não, sendo negativas, sendo, enfim, independente da sua natureza, o que é externo não faz parte da totalidade desse ser, né? Então, o Pilares de Luz é um atendimento que a gente tem para limpar, para elevar sua frequência e, consequentemente, afastar isso que podemos entender como sombra, mas agora vamos, né, atualizar depois de 30 minutos de conteúdo, depois de 30 minutos de gravação para vocês. Não há nada que exista fora que não exista dentro. Por isso temos que olhar para dentro, encarar as nossas sombras, tá? Eu quero, em um vídeo futuro, falar sobre os efeitos de acessar a própria sombra, tá? Porque eu tenho observado que é um tema muito nebuloso para muita gente. As pessoas têm medo de acessar as próprias sombras e eu entendo. Depois de tudo que a gente falou aqui, está muito claro que as sombras muitas vezes estão associadas a sentimentos de rejeição, de culpa, de tristeza, de mágoas, ódio, traumas de diversas naturezas. Então é super compreensível que acessar essas sombras não seja algo agradável. E eu, sinceramente, eu recomendo, se você não está em um equilíbrio emocional, se você não está bem consigo mesmo, se você está em um processo de depressão, primeiro se fortaleça, primeiro se restabeleça. Ou, aliás, não ou, e sempre esteja com algum acompanhamento terapêutico, com algum profissional que possa te auxiliar. Não é que seja importante conhecer essas sombras que você tem que fazer de qualquer forma, tá bom? Então é isso, gente. Esse é o recado por hoje. Eu estava pensando em gravar 25 minutos, já passou de meia hora. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Por favor, curtam, comentem como que esse tema acontece na vida de vocês. Vocês conhecem o próprio mapa astral? E aí? Já viram a sombra? Viram aquelas partes que vocês não sabiam de si e foram pegas de surpresa? Comentem aqui, mas antes disso, não comentem exatamente o que estava lá no mapa astral, que foi uma surpresa para vocês, porque é uma coisa muito pessoal. Eu sempre falo isso para muitos dos meus consulentes. Olha, seu mapa astral é seu. Você até recomendo que você compartilhe como foi a experiência de conhecer seu próprio mapa astral, como foi interessante descobrir seus aspectos que você não sabia, mas falar exatamente o que está aí dentro, que cabe só a você para outras pessoas, eu não recomendo, porque isso é só seu. Isso abre margem para outras questões que também podemos falar aqui. Então, eu evito que vocês falem o que está no seu mapa astral para outras pessoas, tá? Mas se vocês passaram por um atendimento astrológico e como que foi, comentem aqui, vai ser legal saber como foi a experiência, tá? E tá muito legal acompanhar o que vocês trazem aqui e a gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos também, tá? Então não deixem de comentar, que está sendo muito satisfatório para a gente ver todos vocês participarem, tá bom, gente? Então é isso. Até a próxima. Grande abraço.